Pessoal, boa noite. Eu vou dar um tempo aí para as pessoas irem chegando, para a gente poder para a gente poder começar aí. Deixa eu só ajeitar aqui que está desfocado por algum motivo. Para a gente ir aos poucos. Eu vou eu vou trabalhar aqui hoje nessa apresentação aqui que eu vou fazer. Eu vou falar bastante sobre a questão do abuso sexual. Esse é um tema que ele é bem complicado. Primeiro, para ser trabalhado assim numa live. Eu decidi trabalhar esse tema depois que eu vi lá, eu já sabia da Eva Luana lá, daquela menina que apareceu na Fátima Bernardes. Apesar de eu já trabalhar com abuso no dia a dia, a história dela foi uma história que me comoveu bastante. E eu pensei, é possível sim todo mundo se juntar para a gente fazer um trabalho bacana. E dentro da psicologia tem uma muvuca, uma multidão de conceitos aí, que é assim, que os psicólogos dominam, que eu domino. Eu trabalho com abuso, eu atendo mulheres, homens que já foram abusados. E quando eu entro dentro da cabeça de alguém, quando a pessoa me dá essa abertura para poder entrar dentro da mente dela, me trazendo as informações, abrindo espaço para o que está acontecendo, é muito sofrida toda a história da pessoa. É muito difícil fazer a pessoa retornar para a vida. É um movimento que é muito árduo. E assim, então eu quero colocar um pouco como é que essa pessoa se sente. Eu sei disso porque assim, quando eu começo a ir falando, as pessoas que já passaram pelo abuso, elas vão se reconhecendo, elas vão se sentindo mais compreendidas, elas vão se sentindo mais aceitas. E a sensação que dá ao longo desse tempo que eu tenho de atendimento é de que a pessoa fica se sentindo um ET. Ela fica com uma sensação de que ela está de cabeça para baixo, que as coisas estão acontecendo e ela não sabe o que fazer. Então, assim, é uma situação que ela é complicada. É uma situação que ela é difícil de se lidar. E, assim, uma coisa que eu quero já começar aí trazendo para a gente poder ir pensando. Eu estou vendo um monte de gente querida aí entrando assim, tia Rafaela, tem uma galera. Eu vou ir seguindo aí, depois eu vou abrir um espaço para o pessoal que quiser fazer perguntas, a gente vai trocando ideia, mas aí todo mundo que está chegando aí sejam super bem-vindos e bem-vindas aí. E eu espero de verdade que essa live que ela agregue, que ela possa somar aí, não só para quem passa por isso, para quem está passando pelo abuso, para quem já passou, mas também para quem lida com pessoas queridas que foram abusadas e muitas vezes você não sabe o que fazer. E essa que é a proposta daqui mesmo, da gente poder ter mais conhecimento para poder usar isso, né? Para poder fazer a diferença. Então, assim, a primeira coisa que eu quero estar colocando é que essa questão do abuso, a gente tem que pensar antes de começar a olhar para o outro que foi abusado, a gente tem que começar a pensar em abusos mínimos que a gente comete com a gente. Por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro planejando realizar uma ação. Ela pretende, por exemplo, fechar o cronograma de um semestre de aulas dela. E aí ela, durante aquele dia, ela fica um tempo na internet, entra no Facebook, vai para o Instagram, vai fazer um monte de coisa, ela vai perdendo o tempo dela. No final do dia ela está com raiva. E aí o companheiro, a companheira dela chega em casa e ela explode em cima da outra pessoa. Por que ela explodiu em cima da outra pessoa? Porque antes ela estava abusando dela mesma. Ela estava destruindo o próprio tempo dela. E no momento em que ela estava destruindo o próprio tempo dela, na hora que entra uma outra pessoa na equação, ela acaba abusando do outro também. Então tudo que eu faço contra mim, ou que eu entendi que fizeram contra mim, depois eu começo automaticamente a levar isso como uma forma de agressão ao outro. Esse é um dos pontos mais difíceis, eu estou começando até meio de trás para frente, esse é um dos pontos mais difíceis de serem compreendidos dentro da questão do abuso. Porque as pessoas elas não conseguem ver que assim, no momento em que eu sou agredido, isso você vê uma criança, chega a dar um tapa numa criança, o que a criança faz na hora? Ela te dá outro tapa. Então assim, na hora que você é agredido lá no fundo da tua alma, lá dentro das tuas emoções, ainda mais quando você é agredido por alguém que você confia, você depois você acaba devolvendo isso ou para uma outra pessoa. E isso não precisa necessariamente, não precisa virar um abusador da mesma forma que fizeram comigo, mas eu vou acabar indo de uma outra maneira gerando esse abuso. Eu vou estar esmiuçando melhor isso um pouco mais lá para frente. Mas assim, pegando o abuso sexual em si, que é o tema da palestra de hoje, né, daqui do nosso encontro, o que acontece no abuso sexual? Primeiro assim, a gente tem que ver qual é a idade
que a pessoa sofreu esse abuso e o que aconteceu durante o abuso. Por exemplo, uma criança, quando ela é abusada, por volta de uns 3, 2 anos, vamos pegar alguém bem novinho mesmo, 2 anos, às vezes 1 ano, dependendo do abusador, só que ela não tem nem noção do que está acontecendo. A criança nem desenvolveu na cabecinha dela o que é sexualidade. Sexualidade ainda não chegou nos órgãos genitais. Que isso só vai acontecer bem lá para frente, lá para a puberdade, que isso começa a acontecer mesmo, a sexualidade descer para os órgãos genitais. Porque até então a criança, a sexualidade está pelo corpo inteiro. Tanto que por volta dos 4, 5, 6 anos a criança está desenvolvendo a sexualidade infantil dela. Então ela não tem, mas a sexualidade infantil, onde ela toca no outro, abraça, beija, o corpo dela inteiro está vibrando numa energia de prazer, mas não um prazer sexual que a gente conhece. É um prazer de toque, de contato, de ver, ela começa a reparar nas diferenças. E o menino é diferente. E olha só, aquela menina ali é diferente. As crianças começam a observar mais. Mas até então elas não têm muita noção do que está acontecendo. Então, assim, quando o abuso acontece com a criança, quando ela é muito novinha, o que acaba acontecendo com ela? Isso desregula. Isso dá uma desregulada mais tarde na cabeça dela. No momento em que aquilo acontece, para ela não está tendo problema. Porque pensa só, se é um pai, por exemplo, ou uma mãe chamando o filho para sentar no colo, a criança vai tranquilamente. Ela não vai se preocupar que está acontecendo alguma coisa ruim com ela. Ela está pensando que está acontecendo uma coisa boa. É alguém que ela ama, é alguém que ela confia, então ela se sente à vontade para fazer aquilo. Então o abuso em si, ele tem toda uma sedução velada, ele tem toda uma sedução que ela é muito invisível, ela é muito disfarçada. Então essa sedução disfarçada que acontece no abuso, ela justamente por ser uma sedução que ela é mais velada, que ela é mais difícil de detectar, faz com que a criança ela vá ficando numa posição de refém, de se embolando mesmo nesse tumulto. E aí quando ela vê, ela está ali, cedendo o corpo dela, deixando com que as coisas comecem a acontecer de um jeito que ela não controla. E até então, o mais difícil que quando eu estou atendendo alguém que sofreu abuso, que é o ponto que eu começo a querer chegar, é o ponto em que momento no abuso houve alguma situação de prazer. Porque em algum momento, isso eu estou falando da criança, tá? Em algum momento houve, quando a pessoa começa a ir lembrando e ela consegue chegar nesse ponto, é a hora em que depois isso vira um sentimento de vergonha. Porque assim, na hora que teve o prazer e aquilo foi bom, pode realmente ter sido bom. Alguém ter manipulado ela. E naquele momento, para aquela criança pode ter sido bom. Mas depois, ela vai desenvolvendo um conhecimento do que realmente foi aquilo. E aquilo que ela viu naquele momento como algo que estava sendo bom, em algum momento, depois ela começa a ver como uma coisa horrível que aconteceu com ela. Veja bem, eu não estou tirando a conotação ruim do abuso. Eu estou querendo trazer um pouco mais de clareza para essa pessoa, para que ela entenda que o que aconteceu com ela teve um momento de prazer. Por que isso é importante? Porque senão depois ela vai passar a vida inteira, as etapas seguintes da vida todinhas, tentando massacrar o prazer dela, porque quando ela teve, depois ela descobriu que aquilo foi ruim, que não era para ter acontecido. Realmente não era para ter acontecido. Mas se a gente isolar o prazer, vai ver que aquele prazer ali que aconteceu fez sentido ali para ela. Ela absorveu como prazer. Então isso é uma das coisas que precisam ir sendo desconfiguradas. E esse é um tema tão... O abuso ele é um tema tão difícil de ser conversado, de ser trabalhado. Só para vocês terem uma ideia, olha que coisa interessante. Assim, eu digo isso com muito carinho com as pessoas que fizeram isso, né? Antes desse vídeo começar, eu coloquei que ia ter uma live tem mais ou menos uns 3 dias. Desde que eu coloquei a live, apareceram 17 pessoas que me mandaram um direct falando: poxa, que bom, eu fui abusada, poxa, aconteceu tal coisa, eu fui abusado, ah, você pode falar sobre isso, ah, eu quero te agradecer. Olha só, 17 pessoas, é gente pra caramba, em 3 dias. Ou seja, é um tema, e assim, e eu perguntei, com 3 delas eu puxei assunto, eu conversei um pouco mais a fundo, perguntei, mas alguém sabe? 2 dessas 3 falaram que não, as outras eu não tive tempo para perguntar, para investigar. Mas assim, 2 das 3 falaram que ninguém sabe. Então, olha só, é um tema que é difícil, porque as pessoas elas têm dificuldade de falar na vida delas, principalmente sobre 2 coisas. O quanto que elas ganham, isso parece que é um tabu aí universal, e sobre sexualidade, sobre sexo em si. As pessoas têm muitas travas com relação a isso. Então imagina se você passou por uma situação onde
alguém fez algo contra você, onde alguém chegou e te agrediu, emocionalmente e fisicamente. Então tudo tende a virar de cabeça para baixo dentro de você. Então assim, vamos pegar assim, pontos mais focais para poder a gente seguir numa linha de raciocínio. Primeira coisa que é importante saber se isso aconteceu com você que está me ouvindo, ou com algum parente seu, ou com algum amigo, uma pessoa querida, é você entender uma coisa. O teu corpo, ele começou a se dissociar. Todo mundo que foi abusado tem um corpo dissociado. O que é isso? É quase como se eu não sentisse que o corpo é meu. O que aconteceu incomodou tanto que é como se eu tivesse a sensação de que o corpo não está ali. Como se tivesse algo que está ou me aprisionando, ou me incomodando, ou me deixando fora de mim mesmo. Então, no momento que eu sinto que o meu corpo não é meu, eu posso seguir a minha vida quase sem entrar em contato com esse corpo. Tanto que é muito comum, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que foram abusadas falando o seguinte: ah, João, por mim eu viveria sem sexo. Sexo para mim não é uma coisa que é muito importante. Eu não sinto que eu necessito disso. E olha só, como que uma pessoa chega a uma conclusão de que ela não precisa de sexo? Entendeu? Uma coisa é alguém que, sei lá, que tem algum distúrbio, ela vai tratar isso, ou ela tem algum distúrbio físico, que eu digo. Só que a pessoa que foi abusada, ela passou a ter uma visão sobre o corpo dela muito diferente da visão que quem não foi tem. Porque todos nós, eu, todo mundo, nós temos nossas questões psicológicas, emocionais que a gente precisa trabalhar. Que foram nós que aconteceram, nós de serem desatados mesmo, que aconteceram na infância, que às vezes aconteceram na adolescência. Agora a gente tem uns nós mais primitivos que às vezes aconteceram lá atrás, quando a gente era bem novinho. A pessoa que foi abusada, ela, além desses nós, ela ainda tem o abuso. Então é como se fosse assim, eu preciso limpar o abuso para começar também a mexer nesses nós, porque senão tudo vai se embolando. E quando a gente começa a se enrolar muito nesses nós emocionais, a gente não consegue sair disso. A gente não consegue ir para o mundo para viver uma vida mais de amor, para se relacionar com alguém. Tanto que a pessoa que viveu o abuso, né, acontece uma coisa que é muito triste, que ela diminui o tamanho dela, ela fica com o sentimento de que ela é pequena. Então ela vai para o mundo num tamanho pequeno. E isso é muito cruel quando acontece. Eu vejo, quando vem alguém e me conta sobre o abuso, eu vejo a carinha da pessoa, às vezes está mais infantilizada, está com uma carinha mais para baixo, ou a pessoa fala meio encolhida com o ombro curvado, porque é uma sensação assim de coitada de mim, olha o que fizeram comigo, olha a desgraça que aconteceu comigo. Então as pessoas acabam ficando muito apegadas a elas, começam a ter muito cuidado, começam a tratar essa pessoa como se ela fosse muito frágil. E a pessoa vai adquirindo um sentimento de ser muito frágil, algumas. Outras vão para o polo contrário, que é já ficarem muito agressivas, muito moralistas. Mas assim, as que vão mais pelo caminho de ficarem mais frágeis, de ficarem mais encolhidas, de ficarem mais quietinhas, essas costumam sofrer bastante. Por quê? Porque elas passam a ficar pequenas. E assim, toda vez que você se coloca pequeno, você se coloca no mundo como alguém menor do que o tamanho que você deveria ocupar, a tua capacidade criativa some. Você não consegue mais criar, porque você está se colocando numa posição menor do que você deveria ocupar. Então todas as relações que você passa a estabelecer, elas se tornam relações de submissão. E as relações de submissão são relações onde a gente não consegue evoluir, porque a gente se coloca muito submisso. A gente não consegue dar voz para os desejos. Quando a gente começa a dar voz, normalmente está sendo para alguém que vai massacrar esses desejos, ou para alguém que pode ser um abusador, ou para alguém que não vai ter capacidade de virar e ajudar muitas vezes quem tá passando por essa situação, né? Então, assim, uma das coisas que precisam acontecer com quem sofreu um abuso é o seguinte: começar a olhar para dentro, começar a perceber que o tamanho que você está ocupando no mundo não é o seu tamanho real. Começar a ir aos poucos voltando para isso. Eu vou passar depois, mais para o final, 2 exercícios que são ótimos, assim, que eu tenho usado já há um tempo com pessoas que sofreram abuso e que têm trazido resultados muito bonitos. E são exercícios simples. Assim, eu não vou entrar em exercícios mais complicados, porque o objetivo aqui não é fazer uma terapia
coletiva. O objetivo aqui é poder estar trazendo mais conhecimento justamente para quem passou por isso, poder se nutrir mais de si mesmo. Não ficar com essa sensação tão grande de abandono. Tá? Porque no momento em que o corpo é dissociado, o que acaba acontecendo? A pessoa ela passa a ter nojo do corpo dela. É muito comum relatos de nojo do próprio corpo, de pessoas que foram abusadas. De, por exemplo, estar tomando banho e não conseguir olhar direito para o próprio corpo. Eu já atendi uma mulher e a mulher era muito bonita. Ela falava assim, João, não consigo, quando eu estou tomando banho, olhar para o meu corpo. Ela não conseguia. Então, ela, quando estava tomando banho, ela ia assim, saboando, cuidando do corpo dela, mas ela ficava olhando para cima. Quando ela olhava para baixo, ela falava que ela olhava rápido, para você ver como que isso era uma dor muito grande para ela. Então, assim, para poder a gente conseguir sair disso, é muito difícil, principalmente para a pessoa que vivenciou isso. Tem uma pessoa que escreveu um negócio aqui, antes eu achava que era uma loteria, algo raro, deixa eu ver, acho que é raro, né? Ó, aqui, ó, por exemplo, a Rafa está falando aqui que hoje em dia é raro, né, no círculo dela. Ela falou assim, tem muitas pessoas que foram abusadas, né, na infância. Sim, é muito comum, hoje em dia está sendo muito comum. Tem muita gente também, Rafa, que eu vejo que também fantasia, que a pessoa às vezes não foi abusada, mas a pessoa fantasiou que teve um abuso, tá? Aí cria uma confusão maior ainda. Eu já atendi um caso de uma mulher que ela falou que foi, depois a gente descobriu que não foi. Ela falou, não foi. Mas ela tinha criado, era uma fantasia que ela criou e ficou durante muito tempo dentro daquela fantasia, então ela não saiu disso. Tá? Então assim, eu vou dar sequência aqui, eu vou seguir aqui pelos tópicos que eu coloquei, só para poder manter uma linha de raciocínio aqui. Então olha só, uma das coisas, se você sofreu abuso, não tenta resolver sozinho esse troço. Pede ajuda. É desesperador você ficar numa situação em que você não vai conseguir resolver sozinho. Você vai ficar patinando a vida inteira. A vida inteira. Um dos casos que eu quero falar aqui é de um caso de uma senhora. Eu botei o nome dela fictício, Diana. Falei com ela que eu ia falar sobre ela. Assim, é uma pessoa super querida. Hoje ela não faz mais nenhum trabalho comigo. Ela hoje deve estar com uns 70. Ela vai fumaça há anos. Quando a gente começou um trabalho juntos, ela estava com 62. A Ana, enfim, ela vem de um abuso da infância, que quem abusou dela foi o pai. E ela seguiu uma vida inteira só atraindo relacionamentos com homens que machucavam ela, batiam nela, era um inferno. Ela saía apanhando, era praticamente um atrás do outro de relacionamento negativo. E aí quando ela veio procurar ajuda, ela estava com um companheiro, que ela já estava com ele, já tinha mais ou menos uns 12 anos, e ela falava que para ela sexo era uma coisa inútil, que ela não tinha desejo, ela achava assim que ela conseguia viver perfeitamente sem ter o sexo acontecendo. E aí a gente foi conversando aí ao longo das sessões, a gente foi interagindo, trabalhando, até que chegou uma hora que ela começou, depois de um tempo, a ir percebendo que o corpo dela tinha vontades que ela não percebia. E uma das coisas que eu comecei a trabalhar com ela dentro dos sentidos é quando você vai, por exemplo, num lugar para comer, você escolhe o que você quer, aí ela fala, não, quem escolhe é meu marido, ele vai lá e pega. Ele diz o que a gente vai comer, escolhe a opção mais barata e eles acabam comendo aquela opção que é mais barata. Olha que loucura. E assim, o que começou a ir acontecendo com ela? Ela foi descobrindo que ao longo do tempo ela não se conectava com os desejos dela. Então a primeira coisa que ela começou a fazer foi começar a escolher a refeição que ela conseguia. E aí isso começou a desencadear dentro dela uma alegria. E aí dentro dessa alegria que ela começou a ir fazendo conexão, ela foi aos poucos descobrindo um contato com o corpo, no momento em que ela ia tomar banho, no momento em que ela começava a ficar em contato com o corpo dela, olhando com calma, que tudo tem que ser feito com muito cuidado e carinho. Ela foi entrando em conexão de volta com esse corpo. E aí foi passando um tempo, ela chegou um dia na sessão e falou assim, João, eu não sei se é possível ser, porque eu já tô velha, não sei, isso na cabeça dela, palavras dela, eu já tô velha, mas eu quero me separar. Eu quero sair, eu tô vendo que eu tô vivendo uma vida que não era para eu estar vivendo, uma vida ruim. E a gente começou a ir trabalhando, depois de uns 6 meses, ela levou uns 6 meses, ela conseguiu se separar. E depois que ela conseguiu se separar, passou um tempo, passou mais ou menos uns 4, 5 meses. Aí depois veio um outro cara mais lá pra frente que ela conheceu numa excursão que ela fez pro Rio Grande do Sul. E eles começaram a namorar. E esse cara, aos poucos, foi se conectando com ela. Eles foram começando aí aos poucos se beijando, ela foi sentindo um carinho por ele, e a maneira como ela falava sobre isso, e olha só, estou falando com alguém de mais de 60 anos, a maneira como ela falava sobre isso parecia uma adolescente falando, como se estivesse redescobrindo
o primeiro beijo, o primeiro toque. Ela começou a falar que estava tendo desejos por ele. E ela achava que isso... Será que isso é feio? Olha só, olha a idade que eu tô. Como é que é isso? Isso é feio, eu sou uma velha. Eu falava, não, você pode seguir, vamos ver como é que você pode fazer isso com calma. Explica pra ele que é pra ele ir com calma. Aí ela foi indo, aos poucos. No final das contas, o que aconteceu? Eles conseguiram. Eles conseguiram chegar no final, transar, ficar juntos. Hoje eles ainda estão juntos. Eu escrevi no final um texto que eu cheguei a ler pra ela, bem no finalzinho do nosso processo, que eu quero ler depois pra vocês sobre eu deixei ele já aqui pronto no computador, sobre essa situação que ela passou do abuso, né? Como é que o corpo dela virou totalmente do avesso e depois teve que se desvirar para poder ela voltar para a vida. Então, assim, esse é um dos pontos que eu considero fundamental, assim, esse processo de ir aos poucos. Se isso aconteceu com você, você precisa ir retornando para a vida aos poucos. Isso não é que nem um furacão. E é muito comum quando uma pessoa que sofreu abuso conversa com outra que não sofreu e ela quer se abrir para falar sobre sexo, é comum o outro virar e falar, mas sexo é muito bom, para com isso, vai transar que isso passa, vai lá, você está perdendo tempo. Mas não é. A pessoa que sofreu abuso, o corpo dela está desconfigurado. É como se você pegasse um quebra-cabeça, metesse a mão no quebra-cabeça e fizesse assim. Ele desarma tudo, vai peça para tudo que é lado. Então você chegar para alguém e falar para ela, olha aqui a imagem que vai ficar, ela só está vendo as peças desmontadas. Então você tem que ir com calma. Não dá para ir fazendo uma coisa que nem um furacão com quem sofreu um abuso. Então a gente tem que ter muito carinho e ter muita paciência. Principalmente se quem sofreu o abuso é alguém que você ama. Você precisa arrumar um jeito dessa pessoa procurar ajuda. Essa situação de eu resolvo sozinho, eu dou meu jeito. Eu tenho uma amiga muito querida que ela estava resolvendo lá essa situação uma amiga. Ela estava resolvendo essa situação do abuso na cabeça dela, viajando, fazendo um monte de coisa. Falei para ela, olha, tu precisa fazer um trabalho mais sério, senão você não vai sair disso. Você vai ficar presa nisso assim a tua vida inteira. E é por isso que você não está conseguindo entrar num relacionamento, é por isso que você não está conseguindo fixar com alguém legal, ninguém presta, nenhum homem é bom para você, porque assim, na cabeça dela, todo mundo que vai chegar na vida dela vai fazer o que fizeram com ela. Então dá esse tempo para poder você ir voltando, ele é essencial. A Hadra está falando aqui que as pessoas abusadas perdem. Sim, as pessoas abusadas elas perdem a vontade de falar sobre isso. Por quê? Porque o nível de incompreensão é muito grande. Mas é porque é complicado. As pessoas que não passaram por aquilo, elas, para poder entender aquilo, é mais difícil. Por exemplo, eu tive muita dificuldade. Eu não sou uma pessoa que fui abusado. Eu não passei por uma situação de abuso físico, sexual. Então, quando eu comecei a atender, trabalhar com esse público, no início foi difícil, sabe? E eu comecei a ir entrando aos poucos, eu comecei a ver que tinha que ir com carinho, com paciência, eu fui percebendo quais eram as melhores técnicas, como que eu poderia dar uma volta para poder ajudar a pessoa. Então, assim, tem que... a gente precisa ir com calma. Então, não vai que nem um furacão para cima de quem tá... quem foi abusado. Você tem que ir com calma. A pessoa ela tem uma dor que é muito grande, é uma dor que está na alma. A sexualidade, ela é um dos temas mais difíceis de serem abordados. Você vê como que se a gente parar para falar sobre sexualidade vai criar uma confusão. Se eu fosse fazer uma live sobre sexualidade, sobre etapas da sexualidade, ia criar uma quizumba. Será capaz do Instagram me banir, ou sei lá o que ia acontecer. Porque essa sexualidade ela é um tabu, porque vai mexer na religião, vai mexer nas crenças de cada um, vai mexer como é que cada um vê a vida. Você imagina o sexo em si. Você imagina uma pessoa que foi criada num sistema religioso super rígido. Um exemplo, qualquer um aí que você imaginar que seja super rígido. Para não entrar em detalhes, mas qualquer um que seja super rígido, essa pessoa foi abusada. Olha como é que vai ficar a cabeça dela. Ou seja, ela vai misturar todo o abuso que aconteceu, ela vai misturar todo o abuso que aconteceu com a religião. Aí agora Deus também não me ama. Olha a loucura que vai acontecer. Então assim, para a gente começar a ir organizando, coloca essa pessoa para ir procurar uma ajuda. Se ela falar para você, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Toda faculdade tem um sistema de SPA lá, que é um serviço de atendimento a pessoas que não têm como pagar. Ela vai lá, vai fazer terapia às vezes por R$5, por R$10. Ela vai fazer por algum valor, ela vai se comprometer em se ajudar. Então, coloca ela para poder procurar ajuda, que é sim possível. Quem vai atender ela são alunos que estão em formação, que estão saindo da graduação de psicologia. Mas são alunos que vão me atender. Mas esses alunos têm supervisores.
que vão supervisionar eles e vão ajudar. Então, assim, não é, o aluno está saindo. Você não vê uma cobaia na mão do aluno, não. Tem supervisores ali, ele também estudou 5 anos. Então, assim, não é qualquer um que vai estar ali fazendo uma bagunça na tua cabeça. Então, é importante que você vá procurar ajuda e que se você tem alguém que você ama muito e está passando por isso, coloque essa pessoa para procurar ajuda. Eu tenho pessoas assim muito queridas assim. Eu conheço muita gente assim. Depois que eu comecei a trabalhar com esse tema, muita gente começou aí chegando até a mim, porque a pessoa fica mais à vontade para conversar. Eu conheço pessoas assim que são muito obesas, muito. A pessoa ela tá gorda, tá acima do peso, e a pessoa tá assim por quê? Porque aquela gordura, a pessoa que foi abusada, criou uma gordura gigante, porque aquela gordura faz o quê? Protege ela do abusador. Ou seja, o corpo criou uma defesa para poder ficar aí, não se aproxima de mim. Então, olha só a que ponto que o corpo chega. E aí a pessoa começa a ter que sensação. Ninguém vai se sentir atraída por mim. Eu sou uma pessoa nojenta. Eu sou uma pessoa que nenhum cara vai querer ficar perto de mim. Ou nenhuma mulher vai querer chegar perto de mim. Então a pessoa vai criando uma lógica dentro da cabeça dela que fica sem pé nem cabeça. Então, assim, mas que para ela defende com unhas e dentes. Então, assim, é importante que essa pessoa possa começar a ir olhando para o corpo dela aos poucos, para ela ir para ela ir retornando para a vida. O abuso é uma coisa que ela é tão séria. Eu estou falando assim muito do abuso da criança, né? Mas assim, quando ele acontece em uma etapa mais para assim, que a criança começa a ter uma consciência um pouco maior do corpo, volta de uns 6, 7, 8 anos, assim, mais para frente um pouco, acontece uma coisa que é muito eu acho até curioso, assim. Eu já peguei uns 4, 5 casos de pessoas que me falaram isso. Por exemplo, da pessoa tá lá sofrendo abuso e de repente ela tem uma sensação de que viu um anjo na hora que apareceu durante o abuso e conversou com ela, ou viu alguém que já morreu que apareceu ali e falou com ela, ou teve uma sensação de uma luz dourada, ou algo que aconteceu ali. Eu não estou querendo trazer pro viés espiritual, não, aqui o que eu estou falando. Eu estou querendo colocar que assim, essa pessoa às vezes viveu uma dor tão grande que na cabeça dela ela atrai aquele tipo de pensamento, seja independente assim, de se for um anjo mesmo que apareceu ali. Eu acredito em anjo, por exemplo, pode ter sido um anjo que apareceu ali e ajudou ela, ou enfim, ou sei lá, algum ser divino, mas eu penso muito assim que na hora aquilo foi uma dor tão grande para ela. Imagem embaixo aqui. Aquilo ali foi uma dor tão grande para ela que o que acabou acontecendo? Ela não conseguiu lidar com aquilo e ela desconectou. E às vezes ela se desconectou por uma coisa mágica ou fantasiosa, ou que ela levou aquele pensamento para uma coisa muito além do que estava realmente ali acontecendo. E aí depois essa pessoa que passou por isso, às vezes ela coloca na cabeça dela porque aquilo aconteceu com ela, ela vai se tornar uma curadora. Então ela começa a fazer coisas para os outros, ela literalmente se torna uma curadora. Vira às vezes uma psicóloga, às vezes vira alguém que faz trabalhos enfim, terapêuticos para ajudar o outro, massagistas ou reikianos, enfim, alguém que vai fazer algum trabalho para ajudar o outro. Tá? Por quê? Porque é uma forma assim de caramba, eu tive um momento de iluminação naquele momento ali, em que eu sofri o abuso. Então é muito comum do abusador, da pessoa que foi abusada, perdão, ela desenvolver 3 tipos de situações. 3 tipos, assim, ou ela vai normalmente para um desses 3 caminhos. É difícil, assim, dentro da experiência que eu tenho de atendimento, eu nunca vi ninguém sair dessas 3 opções, nunca. Assim, a primeira ou ela vai atrás de alguém, a pessoa que foi abusada, tá? Ela vai atrás de um outro abusador. Então ela foi abusada e vai se relacionar com alguém que vai fazer mal para ela. Vai passar o resto da vida fazendo mal para ela, tratando ela mal, colocando ela abaixo de zero, que é como ela está se vendo pelo que aconteceu. Ou seja, aí a pessoa fica lutando para com que essa pessoa que está abusando dela mude a visão que ela tem da pessoa que foi abusada. É como se fosse assim, eu fui abusado, então eu estou me relacionando com alguém que abusa de mim, e eu tenho um sonho, uma expectativa de que essa pessoa que está abusando de mim um dia me olhe com amor. Porque eu não consigo me olhar com amor. Então eu preciso que essa pessoa me olhe com amor. Isso não vai acontecer nunca. Essa pessoa que está abusando não vai. Porque ela é um abusador em si. Então ela vai ganhar abusando.
Ela vai ganhar, ela vai entender que o que ela está fazendo ali quando ela está abusando faz parte da dinâmica do jogo ali, do abusador abusado. Então, assim, esse é o primeiro caso. O segundo é a pessoa, quando ela é abusada, ela muitas vezes se torna um abusador. Então ela passa a abusar. Não necessariamente ela vai abusar sexualmente, mas ela pode abusar, às vezes, com palavras, com críticas, com uma forma de humilhação, de tratar o outro de um jeito que não seja muito legal, sabe? De um jeito que não é bacana. Então muita coisa nesse sentido pode acontecer. Tá? Isso é um dos caminhos. E o terceiro caminho, que é um dos caminhos que também é muito comum, é a pessoa anular o desejo dela. Esse é um dos mais comuns, que entra aí no que a Adra falou de a pessoa perde até a vontade de falar. Ela perde a vontade de falar normalmente quando vai por esse terceiro caminho, que é quando a pessoa ela anula o desejo. Quando ela anula o desejo é como se ela colocasse assim, mas sexo não é pra mim, não sei se eu preciso disso, não sei se isso vai me ajudar em alguma coisa, ou se, sei lá, se eu preciso disso, ou se isso é importante na minha vida. Ou seja, a pessoa ela desvaloriza aquela situação que aconteceu com ela, e é uma forma dela, ela desvaloriza a situação, desvalorizando o desejo dela. Então é muito difícil quando isso acontece, porque é alguém que está mais que escondeu a dor mais. E aí essa pessoa, muitas vezes, esse terceiro caso é que normalmente leva a pessoa a ser, normalmente, tá? Qualquer um dos outros dois também podem ser, mas normalmente leva a pessoa para um caminho de cura, da pessoa ser um curador. Que eu vejo que a pessoa ela vai para um caminho de querer, às vezes, ajudar o outro, fazer coisas pelo outro, para não olhar pro desejo dela, para ela não entrar em contato com esse desejo. Tem uma pergunta que eu sempre faço, eu até coloquei ela aqui, que eu sempre faço quando eu vou atender alguém que sofreu abuso, que é o seguinte: o que você faz para distrair o teu desejo? Sempre que eu estou atendendo alguém que sofreu abuso, eu pergunto isso para a pessoa: o que você faz para distrair o teu desejo? A pessoa ela não consegue responder essa pergunta. Ela fica: como assim distrair meu desejo? Não estou entendendo o que você está falando. Eu falei: guarda essa pergunta então. Não precisa me responder isso agora. Guarda essa pergunta. O que você faz para distrair o teu desejo? Guarda essa pergunta. Depois você, ao longo do trabalho, você vai uma hora conseguir responder. Por quê? Porque a pessoa não consegue olhar para o que ela faz com o desejo dela. Ela acha que o desejo está ali, mas ela está distraindo ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como que ela faz isso? Ela leva a atenção dela para uma outra coisa. Por exemplo, se eu fui abusado, eu estou me sentindo atraído por uma mulher, e eu começo a ver que pode dar em alguma coisa ali, ela tem um perfil que pode fazer algum mal para mim, eu começo a ficar nervoso, eu vou e começo a trabalhar. Começo a trabalhar, foco mais no meu trabalho, começo a inventar coisas para fazer aqui, me enrolo na minha rotina, me perco aqui, aí daqui a pouco o meu trabalho começa a dar certo, e aí eu fico feliz, aí as pessoas me dão parabéns aqui, começo a sair com os meus amigos, ou seja, eu começo a me nutrir de outras áreas aqui, e começo a colocar na minha cabeça que eu não preciso desse relacionamento. É como se esse relacionamento fosse inútil. Tipo assim, não preciso, dá pra viver assim. Dá pra viver assim. Então eu vou pra cá. Eu fico indo por outro caminho. É muito comum. Então quando a pessoa consegue descobrir o que ela faz para distrair o desejo dela, quando ela localiza isso, ela fala: João, achei. O que eu faço para distrair o meu desejo é isso aqui, ó. É quando eu vou pro meu trabalho, por exemplo. Quando eu fico ali perdendo muito tempo nessa situação. Aí ela consegue. Quando ela consegue, isso é muito bonito, porque aí ela parece que a pessoa acordou de um pesadelo. Só que não é uma pergunta. Se você pegar qualquer pessoa que foi abusada e perguntar isso pra ela vai ficar patinando. Ou ela vai te dar uma resposta que o foco não tá nisso. Porque na hora que ela acha isso, ela começa a ir fazendo mais a diferença. Entendeu? Legal, Rafa, aí o que a Rafa tá colocando, dela ter tido a experiência e hoje conseguir experimentar uma vida, né, um sexo com mais presença, tudo legal. Sim, isso com o tempo vai acontecendo. Porque assim, o mais comum é as pessoas não conseguirem ficar conectadas com o próprio corpo. O mais comum é isso aí acontecendo mesmo, né, dessa desconexão com o corpo. Uma outra coisa aqui, ó, só para trazer aqui, enfim, eu vou colocar mais alguns temas, a gente já está
caminhando para o final, mas eu quero colocar aqui algumas outras coisas aqui que estão faltando, que é o seguinte, muitas vezes o abuso ele está ligado a uma configuração sistêmica, tá? E esse é o mais difícil de trabalhar, tá? Por exemplo, eu já peguei casos onde o pai abusava da menina isso no passado. Eu comecei a atender ela adulta já. O pai abusava da menina e a mãe não sabia. Só que o pai vivia em crise com a mãe. Então o pai abusava da menina e a menina entendia que aquilo ali que estava acontecendo segurava o casamento dos pais. Porque ela via os pais em crise o tempo inteiro. Então olha a confusão. E aí na hora que ela começa a entrar em contato com isso, ela vê assim, caramba, João, por isso que eu não consigo me relacionar com alguém. Porque dentro dela, dentro do coração dela, dentro da mente dela, ela tá casada com esse pai. Como que ela vai se relacionar com alguém? Então, assim, esse é um dos tipos de abuso mais difíceis de serem lidados, porque ele envolve uma dinâmica familiar. Então, assim, envolve uma lealdade a esse pai. Aí você vai falar, porra, mas o pai abusou dela, tem uma lealdade nisso. Fala assim, tem, porque na cabeça da criança, aquela pessoa que está abusando dela é o pai dela. Aquela pessoa que está abusando dela não é um coleguinha, não é um cara que apareceu na casa da mãe, não, é o pai dela. Então ela tem milhares de referências emocionais com relação àquele cara que é a representação da figura masculina para ela. E a figura masculina para ela, que é o pai, que era para ficar na posição de pai, está falando para ela, olha, além de ser seu pai, eu também sou o homem da sua vida no sentido literal. Então depois para essa mulher sair disso foi dificílimo, porque ela ficava conectada muito com essa situação de no momento em que eu me relacionar com outro homem, olha só, eu destruo a minha família. Ou seja, o desejo dela estava voltado totalmente para fora de qualquer relacionamento com os homens. Ou seja, você vê como é que o abuso ele dá um nó na cabeça da pessoa. Ele desregula. Então, assim, não é um tema fácil. Todo mundo que passou por isso precisa de ajuda, precisa procurar. Esse caso que eu estou contando agora dessa mulher, que depois de adulta começou a entrar em contato com isso, para ela começar a abrir para um relacionamento, foi difícil. Tanto que é comum quando a pessoa que sofreu abuso começa a entrar em relacionamento, quando ela começa a se abrir para o novo, eu sempre falo isso. Olha, vai dar droga. Aí a pessoa, como assim como assim vai dar droga? Vai dar droga e que bom que dê droga. Sim, é provável que você se relacione com um monte não, mas com pelo menos um ou dois aí que não vai prestar. Ela, mas por que isso? Porque você está saindo de uma situação onde você está renovando o seu emocional para o novo. Então é provável que venha um que de repente seja só para você dar um beijo na boca e o cara não vai prestar. Então dá uns beijos na boca e depois você solta. Provavelmente vai aparecer um outro que vai ser legal para você sair, mas não vai ser alguém que quer construir uma família, por exemplo. Então vai lá, sai com ele, depois tu mete o pé. E aí na hora que a pessoa vai começando a participar mais dessa dança, ela vai vendo que dentro dela tem algo que está se abrindo cada vez mais para o relacionamento entrar. Porque seria uma fantasia muito grande a pessoa que passou pelo abuso entrar de cara num relacionamento que vai dar certo. É muito difícil isso acontecer. Ela precisa ir se redescobrindo e se trabalhando para ela ter esse espaço dentro dela, para esse amor acontecer. Porque normalmente isso não está aberto. E eu estou falando isso assim muito abertamente aqui, porque é uma coisa que fica um pensamento mágico de que aí quando que vai aparecer alguém legal? Até aparecer alguém legal, vem uma galerinha que não presta. E essa galerinha que não presta, a gente tem que acolher esse pessoal com carinho. Então, na hora que a pessoa vai acolhendo esse pessoal com carinho, essas pessoas que vão entrando que não prestam, eu até dei um nome para isso, que eu chamo de relacionamentos trampolins. Trampolim a gente não pula nele, vai parar lá na frente. Eu falo para essas pessoas, olha, é um relacionamento trampolim, que você vai começar vivendo aí com outros caras. Esse relacionamento trampolim ele vai fazer aos poucos você ir desenvolvendo. É a tua autoestima, que nem a Rafa colocou, é o amor próprio, tudo isso vai acontecendo aos poucos. Para quê? Para poder você ir voltando para o movimento do amor. Porque o amor próprio está todo de ponta cabeça. Ele é um dos itens que mais está desorganizado. Tá? Tem isso, uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é... um outro tópico aqui, só para amarrar aqui. A pessoa que foi abusada,
ela foi sendo seduzida para o abuso. Isso eu estou falando do abuso que foi sendo construído gradativamente. Ela foi sendo seduzida para entrar naquele abuso. Então chegou um momento que depois que ela caiu naquela armadilha, ela começa a entender que ela está muito presa naquilo. Que ela, como é que eu vou sair disso? Já que agora eu estou envolvida nessa situação. Então o meu corpo ele não é mais meu. Meu corpo passa a ser algo que está a serviço do outro. Se meu corpo passa a ser algo que está a serviço do outro, como é que eu vou fazer para poder ter meu corpo de volta? Eu vou começar a ir atrás de outras pessoas para pedir para elas me devolverem meu corpo. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar pessoas carinhosas que vão me ajudar nisso? Não, eu vou procurar pessoas que vão abusar de mim de novo. Ou seja, aí é que está a confusão, ou seja, meu corpo está sempre nas mãos do outro. Então essa apropriação do corpo, esse contato, essa reconexão com o próprio corpo é muito difícil. Por isso que é importante a pessoa fazer exercícios de se tocar, dela fazer massagem nela, depois aos poucos ir se abrindo para o contato corporal com outras pessoas que eu digo assim, às vezes de um massoterapeuta fazer uma massagem no pé, sabe, só no pé, sabe, para poder aos poucos ter contato, tomar banho, por exemplo, com sabonete mais com a luz apagada, botar sabonete líquido numa esponja para ter uma sensação diferente, apagar todas as luzes e sentir o toque no corpo, para poder ir reintegrando o corpo e ir dando boas-vindas para o corpo. Esse é um exercício que é muito bonito. Eu recebo relatos assim, nas sessões muito bonitos da pessoa passar, por exemplo, uma esponja no braço e ir falando: eu recebo você, meu braço, de volta para o meu corpo, eu me aproprio de você novamente, eu recebo você, meus ombros, de volta para o meu corpo. As mulheres vão passando a esponja no seio, eu recebo meus seios de volta. É muito bonito, assim, elas relatam muita emoção que vai voltando. Eu sempre falo, vai até onde você conseguiu no seu corpo. Você não precisa se violentar, você não precisa fazer nada que estoure o seu limite, porque aos pouquinhos você vai renovando dentro de você essa conexão com o teu corpo. Assim, é exatamente isso aí, a consciência corporal. A pessoa vai recobrando essa consciência corporal. É isso mesmo. E aí essa consciência corporal vai trazendo ela de volta para a realidade, para botar os pés no chão, sabe? Para ela conseguir tocar novamente no chão e falar assim, voltei, estou aqui de novo. Tá? Então essa questão do corpo, ela é muito importante. E aí eu quero colocar aqui dois exercícios aqui que eu uso muito dentro dessas dinâmicas, né, de relacionamento abusivo, né? Principalmente assim, quando eu estou atendendo alguém, essa pessoa tem um par, tem um marido, tem uma mulher, tem alguém, tem namorado, namorada, tem alguém que ela possa trocar, tem um exercício que é muito bacana que eu chamo ele de mapa do tesão, ou mapa do desejo. Ela vai pedir para a pessoa que está com ela para ir passando a mão mesmo, bem suavemente pelo corpo dela. Então, por exemplo, pode ser, vamos pensar no rosto, vai passando a mão pelo rosto, aí vai descendo para o pescoço. Se em algum momento, na hora que ela chegar em alguma região, a pessoa que tá recebendo sentir alguma coisa diferente, para a mão ali. E na hora que parar a mão ali, para a mão chapada, sabe, a mão assim, para ir sentindo o corpo do outro, para ir sentindo o que está acontecendo. E a pessoa que está ali recebendo, que é a que sofreu o abuso, né, para ela sentir aquela mão ali, sentir aquele toque naquela área que está mais sensível. Depois de um tempo, essa pessoa acaba descobrindo, caramba, essa aqui foi a área que a pessoa que abusou de mim às vezes me segurou, me agarrou, ou me bateu, ou fez alguma coisa. Aí o outro tá ali tocando, ali tá dando carinho. Então às vezes vem um choro, um exercício que é muito bonito quando acontece a dois. Porque aí o par, a pessoa que tá ali com o outro, tá dando esse carinho, tá dando esse colo, né? Isso é uma coisa. E um outro exercício que eu gosto muito de passar, que eu coloquei aqui, é um que eu chamo do lar corporal. O lar corporal é um exercício que ele também é muito bacana. Por quê? Porque lembra que eu falei que você fica com a sensação que o teu corpo não está mais com você? Que o teu corpo tá fora de você? O lar corporal ele ensina você a trazer o teu corpo de volta para você. E como é que isso acontece? Toda vez que você vivenciar algum marco na tua vida em que o teu corpo, isso é a pessoa que sofreu abuso, toda vez que você vivenciar alguma situação na sua vida onde você sentiu que o teu corpo voltou mais para você, onde você sentiu que o teu corpo estava mais vivo, mais aceso com você,
Você vira naquele momento e procura alguma coisa que te faça lembrar daquilo. Porque o registro você sentiu. Então procura alguma coisa que te faça lembrar daquilo. Então, por exemplo, pode ser às vezes um objeto, pode ser uma pulseira, pode ser um bonequinho, pode ser um adesivo, alguma coisa que represente aquilo. E aí você vai guardar aquilo. E você vai guardar aquilo num canto e deixar ali. Depois, quando você sentir isso de novo, você vai pegar aquilo novamente e botar ali outro objeto, comprar outro objeto, procurar outra coisa e colocar ali. Daqui a pouco você vai ter um monte de objetos representando o teu corpo voltando para você. Só que você vai estar se dando novamente o seu corpo através desses objetos que você vai resgatando por aí. Então, assim, isso isso até eu estou falando até por conta de uma das pessoas que me mandou um direct antes de eu fazer essa live falando sobre isso. Do quanto que ela tinha a sensação de parecer que o corpo dela tinha sido arrancado dela também. Eu falei, pô, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, até depois, eu espero essa pessoa vai acabar vendo a live, que tu faça isso. Que você procure ver momentos em que você está sentindo que o teu corpo tá mais presente. Lembra de alguma coisa e pega aquilo dali e coloca como se fosse um altar, sabe? Para você. Um altar, assim, que é onde a gente coloca coisas, né? Então, assim, pensa que você está colocando um altar para o seu corpo. Que aquilo ali vai trazer teu corpo de volta. Por isso que eu chamo de lar corporal. Você está voltando a fazer o seu corpo virar o seu próprio lar. Você transformar ele no seu próprio lar. Então é um exercício que ele não é muito difícil de fazer e gera uma ajuda assim muito grande. E não deixa de fazer, porque a maioria dos exercícios que são voltados para esse tema do abuso, eles são muito simples. E exatamente por serem muito simples, a pessoa não faz. Que fica com a sensação de que parece que é uma coisa meio boba, sabe? Parece que é uma coisa meio idiota. Eu vou fazer isso daí, isso vai me ajudar. Olha quando o que aconteceu comigo foi uma maior merda. Olha a droga que aconteceu comigo, agora vai. Você tá me falando pra catar coisa quando eu senti que meu corpo tá mais comigo. É isso mesmo. Porque o que aconteceu lá atrás bagunçou, desorganizou essa estrutura. Então tu precisa fazer isso para poder ele voltar e ficar de volta e retornar de volta para você ter corpo de volta. Então, assim, só pra gente fechar aqui a live, se você conhece alguém que passou por abuso e as pessoas estão falando que não tem dinheiro, carrega ela para uma faculdade de psicologia, vai e descobre lá o SPA, que é o Serviço de Atendimento a Pessoas que não podem pagar valores altos, que é para o próprio aluno treinar, leva ela lá, o psicólogo que está lá vai ser supervisionado, ele vai conseguir ajudar teu amigo, tua amiga, leva lá, isso não é desculpa, sabe? Procura ajuda, não fica sem receber ajuda, você vai levar um tempo gigante para resolver sozinho e talvez você morra sem resolver sozinho, porque é uma desregulagem que dá no corpo, que dá na mente, que dá no sistema emocional, que ela é muito maior do que parece. Então procurar ajuda é sempre a melhor opção. Não tenta, em hipótese alguma, ficar resolvendo essa confusão sozinho. É um problema que é grande demais, igual uma pessoa com depressão ficar tentando resolver, ficar fazendo um monte de coisa para resolver a depressão sozinha. Ela pode até conseguir, eu acredito que consiga, mas a demora que vai levar para resolver isso é muito grande. Então, assim, faz tudo o que você puder para poder ajudar a pessoa que está passando por isso, porque é um sofrimento que é muito ruim. E a gente tem uma tendência a pensar assim que a gente é imortal e a vida passa muito rápido, ela voa. E quando a gente consegue procurar ajuda, a gente encurta alguns caminhos para poder chegar mais rápido em alguns pontos de felicidade ao longo do processo, ao longo da vida em si. Então é importante fazer isso. E quando a gente sofre um abuso, a nossa capacidade de envolvimento cai. O Jung tem uma frase que eu sempre uso em treinamentos, que eu adoro essa frase, que ele diz, o Jung, o psicólogo, ele fala que quem não se envolve, não se desenvolve. Ou seja, quem não se envolve, não se desenvolve. A pessoa que sofreu abuso, ela não se envolve. Ela perdeu a capacidade de desenvolver intimidade. Quando eu falo isso para alguém que sofreu um abuso numa sessão, a pessoa ela fica bem incomodada. Não, eu tenho um monte de amigos. Eu falei assim, mas não é esse tipo de intimidade. Eu sei que você tem um monte de amigos, mas quer ver uma coisa? Quais deles sabem que você foi abusada? Quais deles sabem realmente a dor que tem dentro de você? Quais deles sabem que dentro de você tem uma criança, um lado teu que está bem infantil, que está lutando para poder se expressar e não consegue, porque hoje você
é um adulto ou uma adulta que está ali, às vezes, bem sucedido, às vezes super bem numa outra área, e tem uma área tua que está lá embaixo, que não acompanhou ela. Isso cria uma divisão interna muito sofrida. Você já pensou, você, uma pessoa super bem sucedida, e como é que ela vai virar e falar assim, olha, eu sou essa pessoa que todo mundo admira, mas olha só aqui, ó, olha essa dor aqui que eu tenho. Às vezes a pessoa não consegue de jeito nenhum chegar e se abrir para alguém. Ela não consegue. Ela não consegue chegar e expor, porque ela fica com vergonha. E uma das coisas assim, que eu carrego com muito carinho, que eu aprendi, que isso, sempre que eu escuto a palavra vergonha, a vergonha é o sentimento que mais te derruba. Existem milhares de sentimentos negativos, mas a vergonha é o sentimento que ela mais te derruba. Por quê? Porque a vergonha faz com que você se camufle de você mesmo. E você passa o teu poder todo para o outro. Ou seja, a tua capacidade criativa morre. E qual é a maior ação criativa que você tem na tua vida? É você conseguir ser mais você. Ou seja, a vergonha ela acaba com a tua capacidade de você conseguir ser mais você. Então você fica ali em silêncio, lutando para poder se expressar cada vez mais. E a pessoa que foi abusada é uma pessoa que ela vive numa vergonha constante. E todo mundo está acima dela. Então muitas vezes essa pessoa que estava se sentindo abaixo, luta e ela é bem sucedida numa área da vida. E aí essa área da vida que é muito bem sucedida, ela ganha tanto nessa área, ela recebe tanta coisa nessa área, que ela não quer trabalhar nessa outra aqui, que é a área onde está a dor. Então ela acha que não precisa mexer nisso. Aí a vida vai passando, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo nessa área daqui, até que um dia ela para e fala, poxa, mas aqui está doendo muito agora, eu não consigo mais esconder. Aí isso aqui vem à superfície, isso aqui destrói, acaba. E aí é a hora que acontece uma das piores coisas com a pessoa que foi abusada, que é o que é um dos pontos mais perigosos, que é a pessoa acabar com a própria vida. Então é muito importante que essa dor ela possa ser trazida à consciência, que ela possa ser trazida num cenário onde ela possa ser cuidada, ser amparada, que ela possa receber ajuda, para que você possa conseguir sair disso. Quando eu vi aquela reportagem lá da Eva Luana, que participou do programa lá da Fátima Bernardes, aconteceu muita coisa com ela, que envolveu o sofrimento, que envolveu a situação com o padrasto, quanto que aquela menina teve toda a estrutura emocional dela desconfigurada. Então ela vai precisar fazer um trabalho para reconfigurar tudo aquilo. Na entrevista, dá dó, quando eu vi a entrevista, que foi o motivo que me levou a fazer essa live, dá dó ver ela ali falando, dá pra ver nitidamente que o trauma tá vivo ali, tá tudo muito recente, aquilo ali. Então é importante, que bom que ela conseguiu fazer a coisa mais difícil. Tinha um menino ali na entrevista que é o namorado dela que tá com ela. Então assim, aquilo ali eu achei fantástico. Ela já conseguiu ter uma abertura para um homem entrar. E é um homem que tá respeitando ela, tratando ela com carinho, e que bom, ela tá conseguindo passar por uma situação muito bacana, e eu torço para que possa vir a dar muito certo. Então, assim, as situações de abuso, procura sempre pessoas que possam te auxiliar, que possam fazer algo por você. Uma outra pessoa, por exemplo, a Dawn Watson, que participou daquele documentário, que hoje a gente se conhece, ela é uma pessoa querida para mim. A Dawn, ela participou daquele documentário do Eu Não Sou o Seu Guru, que está no Netflix. A Dawn, ela faz um trabalho belíssimo com mulheres que sofreram abuso. Ela própria sofreu abuso, ela fala isso no documentário, não estou colocando nada íntimo dela, que ela mesma não fale quando ela dá as palestras dela. Ela tem um livro que fala sobre isso também. Então, assim, ela mesma fala muito sobre a questão da dor, do abuso, o quanto que desconfigurou ela, o quanto que ela teve que lutar, e ela fez isso de um jeito muito lindo, se reconfigurando inteira para poder voltar para a vida, para poder lutar. Ainda tem feridas que ela luta para sempre, assim como todos que passaram pelo abuso estão sempre lutando para se renovar, para voltar para a vida, para se conhecerem, porque nós temos feridas, todos nós temos os nossos traumas, as nossas dores, e conforme elas vão sendo trabalhadas, a gente vai voltando para a vida, né? Com mais força e se reerguendo aí, tá? Pessoal, eu queria saber assim, se vocês têm alguma pergunta. Teve alguém que perguntou lá na frente uma coisa assim, se todo abusador vira um abusador, se todo abusado vira um abusador. Olha só, assim, eu vou te falar pela experiência que eu tenho. Na minha experiência, sim. Todo abusado vira um abusador. Sim, na minha experiência, sim.
Aí você fala assim, pô, mas... E isso é bem difícil de passar para até depois que a gente vai ver nessa live, tiver passado por situações de abuso, repara como que em alguma área da tua vida você também vai abusar de alguém. Seja verbalmente, seja às vezes espizinhando, sabe, com outra pessoa, cutucando, fazendo coisas ali que não são muito legais. Essa é a área em que você está descarregando uma coisa que aconteceu contigo. Então é muito importante que isso seja clareado para poder a pessoa conseguir sair disso. Porque isso é um tema que é bem delicado até de mexer, mas quando a pessoa começa a olhar para isso, ela começa a ganhar força. Porque um dos movimentos de sair da posição do abuso que ajuda demais é uma coisa chamada potência agressiva. O que é a potência agressiva? É quando você consegue ir para o mundo com potência para se posicionar. Para você chegar e se posicionar dentro do espaço que é teu, da vida que é sua, para você se apropriar das coisas que são suas, para poder você voltar para a vida. Você reconstruir o teu lar, reconstruir a tua família, reconstruir o seu amor, seu coração, para você conseguir voltar para o mundo aí. Então, assim, esse movimento da potência agressiva, ele é muito bonito quando ele acontece. Que é a hora que a pessoa volta para o mundo e ela começa a se posicionar literalmente. E não tem nada que deixe alguém mais forte do que uma pessoa posicionada, porque é alguém que é mais difícil de ser abalado, é alguém que é mais difícil de ser derrubado. Tá? Obrigado aí o pessoal aí que ficou aí até agora, né? Que a gente já está quase aí 1 hora de live aí. Eu vou ver depois se eu consigo deixar ela, não sei como é que faz isso, mas depois eu vou ver se eu descobrir como é que eu faço para deixar ela aí para depois quem quiser ver. Mas eu quero terminar, eu escrevi um texto que eu falei daquela cliente da Ana, que foi uma pessoa que chegou bem, Ana não é o nome real dela, tá? Mas Ana foi uma cliente que chegou para mim, já com bastante idade, já assim, bastante idade que eu digo assim, para alguém que passou uma vida inteira sem trabalhar esse tema. Assim, uma vida inteira, assim, 60 e poucos anos, sem conseguir conectar com prazer. E foi um dos trabalhos assim que eu guardo a Ana assim, com muito carinho. A Ana é viva, ela tem hoje um relacionamento super bacana. E foi muito bonito assim, ter conseguido ver a Ana sair de toda essa confusão e tal. Hoje com um senhor que é super bacana, o cara é super engraçadinho assim, sabe? Eu sei assim que às vezes ela manda foto, eu falo muito com ela pelo Zap, porque ela não tem Face, não tem Instagram, então não tem nada disso. Então assim, ela fica mais pelo Zap falando lá, aí manda foto do neto, de todo mundo, e assim, e hoje ela tá transando feliz da vida. Então assim, isso é muito gratificante. Então assim, eu quero ler um texto aqui, que foi um texto que eu fiz para ela, para Ana. Depois que ela saiu e que ela começou a se relacionar com esse homem, né? Eu fiz esse texto para ela, para mostrar assim, as passagens, né? E como é que ela foi, né? Eu quero ler para vocês. Eu coloquei assim para ela. Quando a Ana chegou, né? A sensação que eu tinha é que a Ana, o corpo não era dela, que é exatamente o que acontece com quem foi abusado. Então assim, o corpo dela estava fora dela. E ela falava assim, João, ela dizia muito assim, João, eu quero trazer meu coração de volta para mim. Nossa, quando ela falava isso na ação, eu me arrepiava inteiro. Eu falava, caramba, isso é muito difícil de ouvir alguém falar. Eu quero trazer meu coração de volta para mim. Aí eu coloquei o título desse texto que eu fiz para ela sobre coração fora do peito, que depois no final acabou virando coração dentro do peito, né? E aí eu coloquei assim: traga-me um corpo em oração, onde tudo que não fora compreendido seja delicadamente reconsentido. Traga-me a doce permissão para me impulsionar, retirando-me do mundo da lua, onde me tornei refém para sonhar. Sonhar amores tranquilos, mas viver amores destrutivos. Eu destruo, o outro destrói, nós destruímos. Traga-me meu corpo de volta, eu insisto, para que dentro de mim o tesão volte a habitar sem culpa, sem agressão, sem dor. Que meu olhar se compadeça diante do espelho, refém de uma tortura invisível, fruto de algo antes de tudo incompreendido. Liberte meu amor para a vida abraçando cada ferida, feito soldado de volta para casa. Traga-me meu corpo de volta, eu repito. Traga-me os toques, os desejos. Traga-me minha criança inundada de perguntas sem respostas, enterrada debaixo do peito por trás daquela frágil porta. Por hoje é só estou. Que a força da coragem renasça em meu peito, que eu redescubra meu amor, meu corpo, meu templo, meu respeito, que meus passos respirem meus batimentos, que não me falte ar,
que eu traga o desejo para o corpo serenamente, que eu desconecte da cabeça do cérebro da mente. É tempo de abrir o peito, é tempo de respirar.